voltamos para dar a nossa conclusão sobre a minissérie da Disney Plus, que é Ganhar ou Perder. Mas não se preocupa que caso você ainda não tenha visto, não quer pegar spoiler, a gente tem um outro vídeo aqui nos cards que é sobre as nossas primeiras impressões dessa série. Oi! Olá! Eu sou a Vitória. Eu sou a Lívia. E bem-vindos ao Catálogo Animado! Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, que ajuda muito o canal. E também já conta aqui se você já assistiu, se você tem interesse. E aí? Conta pra gente. E chegou o fim, né, da minissérie Ganhar ou Perder no Disney Plus. Realmente, minissérie, não vai ter mais, entendeu? Triste. Mas foi uma série, assim, muito boa, que a gente tem muita coisa pra falar. Pra quem não sabe ainda, né, Ganhar ou Perder é uma animação lá da Pixar, que a gente vai acompanhar os jogadores e professores de um time de softball que vai se preparar pra um jogo muito decisivo. O final da série eu achei que foi um pouco agridoce, assim, deu aquele sentimento de vazio pra mim. Porque a gente tá acostumado com aquele final, assim, tipo, uou! E não, foi só um final de uma vida normal, eu acho. E, tipo, a gente acompanhou... Também a gente teve muitas emoções durante toda a jornada. Cada episódio era uma ou várias emoções diferentes. E aí, chegou no final, foi só, tipo... É isso. Essa aqui é a vida normalzinha. A mesma vida normalzinha que a gente viu lá no comecinho. De, tipo, que a gente ainda não conhecia ninguém e tal. E isso é muito interessante de ver. Tipo, a nossa parte mimada... dá uma reclamada. Mas é muito gostoso de ver essa outra visão, assim, de mostrar uma história de uma forma diferente. É muito da vida, né? A gente coloca que a vida, a gente quer coisas e coisas, e aí é um tapa na cara, né? Porque às vezes é isso só, e a gente tem que estar feliz com isso e, tipo, encontrar a beleza naquilo. E é o que tem na série, sabe? Mostra muito isso, porque cada um tá vivendo com as suas próprias dores, os seus próprios conflitos e coisas que tem que superar. E todo mundo na vida do outro é um figurante, então a gente tem muito essa tendência de, tipo, só a gente que importa, mas na verdade a gente não importa pra ninguém também. Então é muito louco quando isso tudo colide. É muito legal de ver como eles fizeram na série, depois tudo mesclando, né? Porque a gente tava ansiosa por esse episódio final, então foi muito legal de acompanhar. Às vezes, você tem que ganhar o respeito. E hoje é o nosso momento de redenção. Eu acho que, fazendo assim uma comparação, deu um pouco daquela sensação de, tipo, você sentir que você é uma pessoa muito importante, porque, claro, você tá vivendo a sua vida. E aí você lembra, no último episódio, você lembra que você é só um pinguinho de areia no universo. É meio que isso. Muito bom. E a gente viu, né, nessa sequência de episódios, né, os lados diferentes de cada personagem. Então, muitos personagens a gente olhava, tipo, julgava eles. Depois que a gente ia conhecer a história deles e entender por que eles eram assim. Assim, nem tudo é justificável, tá? Porque... não é, pra mim não é. O do menino não foi justificado pra mim. Também do coraçãozinho. Continuei não gostando dele. Ele é inseguro e aí ele age desse jeito. Pelo amor de Deus, vai fazer terapia, garoto. Precisa muito. Nossa, que cara chato, mano. Você não é engraçado. Não é engraçado. Por que eu fiz isso? Mas assim, tirando isso, né, a gente começa a entender os lados e é muito legal. E aí, um exemplo desses é a menina e que tem a mãe blogueira. Então, antes a gente viu o peso da vida da menina. A gente julgou horrores, inclusive. Julgou muito. E aí, depois, a gente vê o lado da mãe dela, que tava tentando esconder todo esse peso. Mas eu tenho as minhas críticas. Porque se você tem uma filha que você acredita que ela é bem capacitada pra cuidar de certas coisas sozinhas, você tem que acreditar que ela vai conseguir conversar com você sobre isso. Então você poderia muito bem ter... tô aqui falando com os pais. Ela poderia muito bem ter falado com a menina: filha, olha, tá acontecendo isso. Eu preciso que você converse comigo. Não era só tipo, ai, olha, gente, a vida, não sei o quê. Eu acho que muito falha nessa questão. Gente, criança não tem que ter esse tipo de responsabilidade. Então, eu fico muito incomodada com essa situação. Ai, gente, olha, eu, como psicóloga, traumatizando pais, entendeu? Me coloquem nessa posição. Então, mas assim, meio que se resolveu. Não tudo, né? Porque a situação ainda tá trágica, porque ela ainda tá desempregada. E agora? Então, mas eu achei que a situação, principalmente dessas duas, em todos eu acho, mas nessas duas eu achei que mostrou muito humanidade ali. Porque ela é uma mãe que ela faz de tudo pelos filhos dela.
Só que ao mesmo tempo ela não percebe que ela sobrecarrega muito a filha dela. Ela, tipo, ela tá dando sangue ali mesmo, fazendo tudo que a filha dela não tá vendo. Só que a filha dela também tá fazendo muita coisa que ela não tá vendo. E ela mesma tá colocando coisa em cima da filha dela, como se não fosse nada. Só porque, tipo, se eu... É meio que, tipo, eu não tô vendo você fazer tal coisa, então pra mim você não tá fazendo nada. Eu vou te mandar um monte de coisa pra você fazer. É, desse jeito. É tipo isso. A gente vê, as duas estão sofrendo muito. As duas, uma não fala com a outra sobre esse sofrimento. O único certo ali é o bebê. Não, ele morde as pessoas. Você acha errado morder pessoas? Ele morde tudo. A gente só não morde as pessoas, vive por convenção social. Realmente. Mas na verdade a gente queria estar agredindo os outros na rua. Entendeu? Mas dá pra rosnar. As pessoas fazem parecer tão fácil. Às vezes eu sinto que eu mal consigo. Mas pra alguém vencer, vamos dar um jeito. Nós sempre damos. Sempre damos. Alguém tem que perder. Enfim, é muito reflexivo, assim, a gente... Principalmente a gente fica pensando sobre julgar pessoas, porque a gente não conhece a história delas. Realmente continuo julgando, tá? Mas eu só não falo, entendeu? Mas eu acho que leva muito a refletir sobre, tipo, por que tal pessoa age de tal forma, sabe? Porque por mais que não tenha todo mundo sido justificado, principalmente o menininho pra mim foi coisado assim, mas às vezes tem uma justificativa pra pessoa ser de tal jeito, sabe? Às vezes ela não é ruim, é só tal coisa. Eu só sei que nessas histórias aí dá muita vontade de entrar e ajudar todo mundo, porque às vezes só precisa de uma pessoa pra falar, mano, olha aqui essa coisa aqui. Que a pessoa não enxerga, sabe? E tá tudo bem, só que a pessoa faz disso um negócio, assim. E nem a situação dessa mãe e filha mesmo, se alguém botar, não, senta aqui e conversa, olha aqui, sua filha é isso aqui e sua mãe tá fazendo isso aqui, beleza? Agora vocês conversam e se resolvem. Dá muita vontade de entrar lá. Eu queria muito ajudar um menininho que não tem amigos e ele arruma amigos que são muito ruins. Nossa, aquilo lá eu achei pesado. Porque, tipo, meio que lá a mãe... Eu acho que é ali sem pais, né? Tem. Né? Larga pra menina cuidar, só que a menina tá passando por um monte de coisa. E ele é só uma criancinha, tipo, ele é mais criança do que todas as outras crianças. Não, e teve um momento, assim, que o cara falou assim, vê se cresce, não sei o que. Eu fiquei... Ele tem o quê? 4 anos? Como? Mano! E ele começa a andar com um povo pesado, assim. Gente, Difícil, gente. E assim, uma coisa legal que aconteceu, né? Porque a Disney tentou censurar a Pixar e o pessoal ainda conseguiu deixar claro que a personagem, a Kai, era uma menina trans. Deixou muito claro, não foi explícito de palavras, sabe? Porque as palavras assustam os pais conservadores. Eles fizeram isso de uma forma muito sensível, sabe? E foi muito legal de ver que eles ainda conseguiram, porque eu tenho certeza que se teve uma criança assistindo isso, que tivesse isso no coração dela, ela conseguiu se enxergar, sabe? Pra ver que tá tudo bem. Ficou muito claro. Ficou. E foi lindo ver isso, cara. A Pixar, como sempre, muito sensível de fazer as coisas. É muito bonito. Ai, eu gostei muito dessa série, gente. E no final, acaba não sendo sobre ganhar ou perder, tanto que a gente acha que eles até não ganharam, né? A gente acha que eles perderam. Sim, e é sobre aprender a se respeitar e evoluir. E isso é lindo, cara. Lindo demais. E a mãe da menina, eu acho que ela vai namorar o professor, pelo tudo indica. Amei. Ele merece uma pessoa legal. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Também aqui na descrição a gente tem os nossos links do Apoia-se, da Amazon e da Magazine Luiza, também das nossas redes sociais, que os arrobas estão aparecendo aqui embaixo. E até o próximo vídeo.